E para falar um pouco mais sobre carros elétricos, vamos receber agora ao vivo o Carlos Matos, que é nosso colunista. Vamos lá? Deixa eu colocar o Carlos aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho sobre os veículos elétricos. Olá, Carlos, boa noite, bem-vindo novamente ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa, tudo bem? Boa noite aos espectadores do Olhar Digital News. Muito obrigada, Carlos, por participar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre os veículos elétricos, sobre o possível aumento, inclusive, dos impostos, né, dos carros elétricos, mas isso daqui a pouquinho. Vamos antes pegar o gancho aí nessa reportagem anterior. Muita gente acha que o desempenho dos carros elétricos não se compara aos carros de combustão. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, se as baterias já se igualaram ou até superaram os de motores a combustão. De fato, quem fala que o desempenho dos carros elétricos não se compara aos carros a combustão, tem razão, porque os carros elétricos são muito mais divertidos de dirigir. Essa semana, inclusive, eu tive numa corrida, Marisa, da Peugeot, a E208 Cup, uma corrida entre jornalistas, né, para mais uma brincadeira, mas para a gente também experimentar o potencial desse carro. E eu vou te falar, divertidíssimo, e deixaria qualquer carro a combustão comendo poeira. Para você ter ideia, esse motor do E208, ele tem 26,5 kgfm de torque, que é um torque instantâneo, que vem na hora que você pisa no acelerador. Para você ter ideia, o motor turbo da Peugeot, que tem 24,5, ele demora para carregar, óbvio, ele vai te entregar potência, mas ele vai demorar. O elétrico é instantâneo. E tem carros aí que podem chegar de 0 a 100 em 4 segundos ou até mais rápido do que isso. Então, de fato, o desempenho é muito bom. Muito interessante mesmo, né? Quem tem a oportunidade de dirigir um carro elétrico, parece que você pisa, o carro já vai, né? Uma coisa meio que instantânea, né, Carlos? É verdade. Agora, Carlos... Mesmo nos carros menos potentes. Mesmo os menos potentes, pois é, parece que tem uma chavinha que liga, sai como se fosse ali um jogo de videogame, não é? Agora, Carlos, vamos lá para o nosso assunto da coluna, né? Você escreveu, inclusive, um texto que está no nosso site, aliás, depois confiram em olhardigital.com.br. O Carlos falou sobre a taxação dos veículos elétricos aqui no Brasil. Conta um pouco para a gente como é essa tributação atual e como pode ficar e o que muda. Na verdade, Marisa, os carros hoje totalmente elétricos, todos eles são importados, não existem nenhum deles produzidos aqui no Brasil. E o que está sendo discutido é o retorno, na verdade, do imposto de importação de 35% em cima dos veículos elétricos. Só que tem um pulo aí que o governo está apoiando junto com a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes, né? E as montadoras também estão apoiando justamente porque eles querem que o imposto seja para quem ainda não está estabelecido no Brasil. Então, por exemplo, BYD e GWM, que embora já tenham as suas fábricas em construção, mas ainda não estão produzindo nada por aqui ou nem montando esses carros, na verdade eles seriam taxados em 35%, porque trazem os seus veículos importados da China. Enquanto, por exemplo, a Renault, a Stellantis, né, empresas do grupo Stellantis e outras marcas que produzem veículos aqui a combustão, não estariam sendo taxadas justamente por já terem as suas plantas aqui instaladas no país. Então, é uma taxação que, ao meu ver, é um pouco injusta, porque faz um protecionismo da indústria brasileira, o que de fato, sim, é importante, mas acaba penalizando as marcas que estão chegando agora e que estão já fazendo seus investimentos para poderem instalar as suas fábricas aqui no Brasil e gerar mais empregos. Isso pode afugentar essas fábricas e simplesmente eles decidirem não fazer mais nada por aqui. Num passado não muito distante, nós vimos isso acontecer, por exemplo, com a JAC Motors, né, que chegou com o J3 com um preço muito bom, com um carro muito completo, inclusive, porém, quando eles colocaram o programa Inovar Auto, que acabou taxando esses carros importados, as fábricas simplesmente, muitas delas foram embora do Brasil e a JAC, por exemplo, chegou até a entrar em recuperação judicial porque não teve condições de conseguir produzir a sua fábrica, né, de construir a sua fábrica aqui no Brasil para a produção de carros. Então,
é uma situação muito delicada. Eu acredito que, ok, a taxação não é ruim, tem que ter, de fato. Todos os produtos passam por impostos, importados, nacionais, e sim, tem que ser cobrado, mas de uma forma diferente. Tudo bem que esse projeto é para daqui 3 anos, né? Essa taxação. Então, GWM, BYD já estarão com suas fábricas aqui instaladas se tudo correr bem. Mas eu acho injusto cobrar somente de quem não está aqui no Brasil, sendo que as mesmas fábricas que estão aqui no Brasil e defendem essa taxação produzem veículos aqui, mas trazem os elétricos da China e ficariam isentas dessa tributação. Pois é, né, Carlos? Mas então, nesse caso, né, diante desse cenário, a quem interessaria essa taxação de 35%, não é? Nesses casos de não ter a fábrica aqui no país? Justamente as montadoras, né? Eles falaram, inclusive, em coletivas aí de imprensa da Anfávia, e a própria Anfávia também defende essa tributação, mas justamente, como eu falei, fica um cenário muito complicado, porque as mesmas fábricas aqui que produzem os carros a combustão não teriam essa tributação, mesmo trazendo produtos importados. E quem não tem a fábrica acaba sendo penalizado. Então, deveria ser feito de uma forma igual a todos. Trouxe veículo importado? Vai pagar a taxação de imposto também. Não trouxe veículo importado? Não está instalado aqui no Brasil? Vai também pagar estes impostos. Então, eu acredito que tem que ser revisto esse programa para justamente fazer com que as fábricas se instalem no Brasil o mais rápido possível e passem a produzir aqui. Vai gerar mais empregos, vai gerar economia e, com certeza, vai ser muito bom para todos os consumidores que, no final das contas, vão ter carros de muita tecnologia ficando mais caros e tendo que andar com carros a combustão que também estão muito caros. Com toda certeza, põe caro nisso. Agora, Carlos, eu até queria que você mencionasse, falasse sobre a importância, não é, do aumento do mercado para veículos elétricos, tanto para o consumidor como para o meio ambiente. Tem pessoas que defendem que a bateria do carro elétrico não é tão colaborativo para o meio ambiente, enfim. Então, eu queria ouvir de você qual é, na sua opinião, esse mercado de carro elétrico, dos carros elétricos, né, esse aumento do mercado dos carros elétricos. Qual é a importância disso? Bom, o aumento dos carros elétricos aqui no país está muito ligado à descarbonização, e nós não estamos falando em somente eletrificação, porque os carros a combustão vão continuar existindo. Eles nunca vão acabar. Da mesma forma, quando o etanol chegou no Brasil como combustível, nós passamos a conviver com carros a gasolina, etanol e diesel. E com a eletrificação é a mesma coisa, só que agora com as suas vertentes híbridas e as elétricas totalmente. Então, a descarbonização é o grande ponto de termos os carros elétricos aqui. E com relação às baterias, muita gente fala que as baterias depois são jogadas no meio ambiente e isso vai acabar poluindo mais. Na verdade, existe a reciclagem destes módulos de baterias, tá? Eu tive conversando com o Michael, que é um gerente de produto da BYD, no evento que nós fomos, do BYD Seal, e ele justamente estava falando que, por exemplo, as células de bateria que são inutilizadas, elas passam a não servir mais para o carro, mas elas podem se tornar outros tipos de bateria e vão chegando até os celulares até o momento que elas são de fato totalmente recicladas e vão se renovando. Óbvio, tem que existir também um programa de reciclagem dessas baterias. Não adianta nada a gente só falar que as baterias podem ter um final feliz, mas ninguém fazer nada por isso, né? Então, o que não pode ser feito é descartar no meio ambiente. Aí, de fato, torna-se nocivo. Mas se o processo de reciclagem for feito corretamente, nada vai acontecer e nós teremos bateria aí para muitos outros equipamentos, chegando nos celulares e outros equipamentos que vão utilizar o tipo de bateria cada vez menores para poder serem alimentados. Perfeito. Tá aí, Carlos Matos participando aqui com a gente, que é colunista do Olhar Digital. Carlos, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Tenha uma excelente noite, espero contar com você em outras situações. Obrigado, Marisa. Boa noite a todos. Um excelente final de semana. Para você também. Boa noite. É isso aí, pessoal. Tá aí, vamos acompanhando cada vez mais, os veículos elétricos estão cada vez mais presentes e sim, temos que acompanhar a chegada aqui ao nosso país.